Olá pessoal, tudo bem? Vamos comentar um pouquinho sobre teologia. Há dias que não faço nenhuma live e hoje me deu vontade de comentar sobre a teologia sistemática. Eu sou Claudino Machado, eu sou bacharel em teologia e de vez em quando nós fazemos algum vídeo neste sentido para que possa aumentar a compreensão daqueles que têm interesse pela matéria. E hoje estamos pretendendo falar sobre 5 importantes temas. O primeiro destes temas é a doutrina de Deus, conhecida como teologia própria. O segundo desses temas é a doutrina dos anjos, ou a angelologia, que não deve ser confundido com a angiologia, que é o estudo das veias no sistema circular do corpo humano, mas angelologia, palavra originada do latim. O terceiro deles é a doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia. O quarto é a doutrina do homem, que é a antropologia bíblica. O quinto é a doutrina do pecado, que é a amartiologia. Eu falei 5, mas são 6 temas. O último é a doutrina da salvação, que é a soteriologia. Então nós temos aqui 6. Doutrina de Deus, dos anjos, do Espírito Santo, do homem, do pecado e da salvação. Você é nosso convidado para estar conosco, andando um pouquinho por estes temas. Há vários dias que a gente não comentava e aprove a Deus, então fazemos isso hoje, até para voltarmos à prática, né? Bom, iniciando aqui, precisamos antes de qualquer coisa definir o que seja uma teologia sistemática. No rascunho que eu tenho aqui diz: em teologia sistemática, conheceremos as doutrinas bíblicas e fundamentaremos nossa crença acerca das verdades divinas reveladas. E aqui eu já gostaria que você prestasse atenção no próprio nome, teologia sistemática. Teologia sistemática teologia já está claro que é um discurso inteligente acerca de Deus, é uma lógica. Deus, a nossa mente não tem capacidade de apreender toda a ideia de Deus, mas existe uma ideia de Deus revelada. Nós não conseguimos compreender tudo que existe na criação, quiçá compreendemos o Criador de tudo isso. Certa pessoa foi indagada por alguém sobre a existência de Deus. Aí o outro disse: eu vou te provar a existência de Deus. Ele disse: eu quero ver Deus. Ele disse: eu vou te mostrar Deus. Ele levou o rapaz até o meio da rua e fechou os olhos dele, levantou o rosto dele para cima e era próximo do meio-dia. Ele disse: agora abra o olho. Quando ele abriu o olho, ele deu um pulo porque não conseguia ver e foi brigar com o rapaz. O rapaz disse: se você não consegue ver o sol, que é a criatura de Deus, você quer ver a Deus? Quando lemos o Salmo 104, no versículo 13, ou no verso 13, nós vamos encontrar que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó. Em outras palavras, quando o apóstolo Paulo vai falar em Tessalonicenses acerca do arrebatamento, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que seremos transformados para o arrebatamento. Não há condição de ser arrebatado sem passar por uma transformação. E o porquê disso, porque com acento, junto e com acento, é justamente o que está em Salmo 103, verso 14, que diz que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Nós não conseguiríamos com essa estrutura física chegar diante de Deus. Sendo assim, não há condição humana de compreender Deus como Ele é. No entanto, há uma revelação de Deus dada aos homens e é dentro desta revelação que nós trabalharemos a ideia de Deus, a doutrina de Deus, né? Vamos à frente. Iniciando primeiro a existência de Deus, pois são 6 temas que falaremos, nós temos que a Bíblia não procura provar a existência de Deus. Surgiu um movimento chamado teologia liberal ali, depois do período do iluminismo, o renascimento, iluminismo, etc., e veio um período chamado de teologia liberal, onde aqueles filósofos, teólogos e filósofos ao mesmo tempo, Eles quiseram, de uma forma lógica, por causa do racionalismo, por causa do positivismo que surgiu ali,
com os pensadores do pós-iluminismo, eles quiseram provar Deus, quiseram demonstrar que Deus existe de uma forma cabal, de uma forma provada por A mais B. E é interessante saber que a Bíblia não se preocupa com isso. A Bíblia não está preocupada com a existência de Deus, em provar a existência de Deus. A Bíblia simplesmente chega aqui em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, que é o primeiro versículo da Bíblia. Nós vamos encontrar em Gênesis 1:1 uma expressão interessante. Diz assim: no princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra. Ponto. A Bíblia não quer provar que Deus existe, ela está dizendo que Deus existe. Se alguém não acredita, aí é problema de quem não acredita, mas ela não quer provar a existência de Deus, ela diz, Deus existe, ponto final. A Bíblia não tem dúvida quanto à existência de Deus. Seguindo, isso é narrado em suas páginas, nas páginas da Bíblia, como é um fato resumido, consumado em Gênesis 1:1 que eu acabei de falar. Deus é o autor de toda a criação, então, por mais que a criatura, eu, você e tudo que existe, duvide, nós seres pensantes duvidemos de Deus, simplesmente está escrito, Ele criou, ponto. E quando você vai para o Salmo 18, 19, 24, você vai ver que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isto para dizer que por mais que o homem creia ou não, Deus existe. Vamos à frente. As Escrituras o definem assim: Deus é essencialmente Espírito, na sua essência, Deus é Espírito, com personalidade, autoexistente, eterno, infinito, onipotente, onisciente e onipresente. E ainda há um outro que eu acrescentaria: ele é presciente. Sendo assim, Deus é essencialmente Espírito, Deus não é matéria. Logo, se alguém quer pegar em Deus, se alguém quer materializar Deus, não é possível. Tanto que o Salmo 115 ele vai trabalhar neste sentido. O salmista diz que alguns até materializam, mas a materialização que fazem é uma materialização sem vida. Tem olho, tem boca, tem nariz, tem mão, tem pé, mas não tem vida. É o que diz o Salmo 115. No entanto, a Bíblia, quando você vai analisando os detalhes acerca de Deus, o que de Deus está revelado, consta que Ele é Espírito, consta que Ele tem personalidade. Nós não estamos tratando de um Deus que é apático, de um Deus que é ausente, até mesmo como diz a teoria do deísmo. O deísmo diz que Deus criou o mundo e foi embora, Ele não se relaciona com os seres humanos. Não, Ele se relaciona sim, Ele tem personalidade, ele põe no mundo a sua personalidade. Tudo que existe, a própria ordem do mundo fala da personalidade de Deus. Aí diz ainda que Ele é autoexistente. Por que Deus é autoexistente? Porque o Deus não foi criado. Um dia meu filho chegou para mim e disse: pai, quem é o pai de Deus? Eu disse: filho, Deus não tem pai, Deus é autoexistente, Ele é o que é. O professor Darton, que eu deixo um abraço lá na faculdade, ele um dia disse que Deus é perfeito. Lógico que ele falou isso para fazer uma crítica, era professor de filosofia, mas ele disse: Deus é perfeito, e Deus realmente é perfeito. Então Ele é autoexistente, tudo que existe foi posterior a Ele. Tanto que o Gênesis continua no versículo 1 dizendo: no princípio Deus criou. Então Deus está antes do princípio, imagine. Ele é autoexistente, Ele é eterno. Sendo eterno, Ele não tem fim, Ele não teve início, Ele não terá fim. E Ele é infinito, acabei de falar. Ele é onipresente. Poxa, Ele está presente aqui agora, é necessário que se compreenda isso. Ele é onipresente. Você que está me ouvindo aí, já tem algumas pessoas online, Ele também está aí contigo, Ele é onipresente, Ele está em todos os locais. Jó é confrontado por Deus nas 72, 73 perguntas que Deus faz a Jó, porque Jó dirige 13 ou 14 perguntas a Deus, e Deus responde a Jó com 73, se não me falha a memória. E Deus diz a Jó: se tu conheces alguma coisa, onde tu estavas quando a cabra montês deu cria, lá no meio do mato, lá no monte, lá separado sem ninguém, onde você estava? Então Deus, Ele é onipresente. Eu recordo de uma experiência que eu tive certa vez. Estava na igreja orando, passando por uma dificuldade muito grande, e eu ia dirigir o culto, eu estava no púlpito. E num dado momento eu, em oração, falei com Deus acerca de um assunto,
e de repente uma mosca passou por mim de noite. Imagine, mosca voando à noite, e mais na igreja. Aí a mosca passou por mim, tinha uma cadeira próxima, a mosca entrou embaixo da cadeira e sumiu, não fez mais barulho, não fez nada. E eu então resolvi, por curiosidade, estava orando, mas baixei um pouquinho e resolvi olhar o que aconteceu com aquela mosca. Aí eu percebi que ela estava presa numa teia de aranha que tinha embaixo daquela cadeira, e eu não estava vendo a teia de aranha. Imediatamente eu vi a aranha vir e pegar a sua presa, pegar a mosca. Naquele instante o Espírito de Deus tocou no meu coração e disse: se eu cuido de uma aranha que você nem sabia que ela estava ali, não cuidaria eu de você? Naquele momento eu digo para vocês, veio em mim aquela convicção: Deus é onipresente, Deus acompanha tudo, Deus sabe onde é que estão todas as coisas. No livro de Jó, voltando a falar sobre Jó, ele vai falar sobre o Leviatã que está no fundo do mar, que causa medo aos navegadores. Deus sabe onde é que está. Então Deus é onipresente. Ele é onipresente, ele é onipotente, ou seja, não existe nada impossível a Deus. Tem uma música aí que diz que se Deus mandar o mar se abrir e o mar não se abrir, a pessoa vai passar por cima das águas na unção de Deus. Aí eu digo, não, se Deus mandar o mar se abrir, o mar vai se abrir. Não tem essa de Deus mandar fazer e a coisa não acontecer, não. Por quê? Porque ele é onipotente, ele tem todo o poder. É necessário que muitos saibam disso, mas Deus é onipotente. E onisciente, ele sabe de tudo. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Vamos à frente então. A Alice, como é que você está? Tudo bem? Dona Alice da Luz Motos, eu acho que eu passei aí ontem. Vamos então entrar no primeiro ponto aqui. O primeiro ponto que nós vamos falar é o mistério da sua origem. Como eu falei, meu filho questionou, eu disse, não pai, Deus não tem origem. Os deuses das criações humanas, os deuses da mitologia mesopotâmia, os deuses da mitologia inca, da mitologia hindu, eles têm um princípio, fulano, e aí tem toda aquela história, né? Inclusive o Tammuz, que é um nome conhecido na Bíblia Sagrada, o próprio Senhor Jesus Cristo foi crucificado na cruz em homenagem a Tammuz, né? O Império Romano deu a Jesus uma pena, julgou Jesus, mas deu uma pena capital. Jesus foi julgado pelos judeus e recebeu uma pena capital dos romanos. Então ele foi crucificado em homenagem a Tammuz. E o Tammuz tem uma origem. Dizem que o pai de Tammuz traiu a mãe de Tammuz. Aí quando a mãe de Tammuz ficou sabendo, correu atrás dele para o matar. E ele, como era um deus, isso lá na Mesopotâmia, ele havia se transformado em um pendão e entrou dentro de um palheiro. Ele se escondeu dentro de um palheiro. E ela, percebendo que ele estava dentro do palheiro, ela então, isso é mitologia, então eu estou contando a mitologia da origem dos deuses que tem por aí. Ela então se transformou numa galinha e foi ciscar no palheiro até encontrar ele. Quando o encontrou, o engoliu, e deste ato dela nasceu Tammuz. Então cada deus tem a sua origem, né? Eu até tenho um livro que eu ganhei do meu primo, Padre Silvando, lá do Pernambuco. Aliás, quem me deu foi Lucivânia, minha prima. Lá do Pernambuco, nós estávamos lá em Garanhuns e ela me deu de presente um livro que tem o título Santos do Povo Brasileiro. E eu tenho um outro que é publicado pela CPAD que diz Cristo entre outros deuses, deuses com D minúsculo. Então, os deuses têm suas origens, mas Deus, o nosso Deus, ele é pré-existente. Vamos ver aqui o que diz. Deus é um ser de natureza diversa da sua criação. Deus não é igual à criação que teve uma origem, que surgiu de alguma coisa. O homem, por exemplo, ele tem essencialmente uma parte material, que é o barro, e tem essencialmente uma parte espiritual que vem de Deus. E tem a alma que liga esse espírito a essa matéria. Mas Deus não. Deus, como já dissemos aqui, ele é essencialmente espírito. Enquanto vivemos sob a concessão do tempo, Deus é eterno. Olha, eu já estou aqui debaixo do tempo há 44 anos. Salomão fala que nada é novo debaixo do sol. E fala que a vida do homem é como um fio de lã passado ao fogo, logo encerra. Essa semana nós tivemos 2 falecimentos da semana passada para cá, entre os irmãos da igreja, o irmão Manel e a mãe do Israel. E tivemos agora há poucos dias outros falecimentos. Por quê? Porque o homem está limitado ao tempo. O homem morre. E é interessante o homem saber que morre.
E Salomão vai dizer em Eclesiastes que é muito bom a pessoa ir no velório, porque quando ele chega no velório ele vê o fim dos homens. Mas Deus não está limitado ao tempo. Deus é eterno, portanto ele é autoexistente. Deus é antes da existência e é posterior à existência. Neste sentido é muito interessante o diálogo que a Trindade tem quando o homem peca. A Trindade diz: o homem agora é conhecedor do bem e do mal. Não é bom que o homem, sendo conhecedor do bem e do mal, vá comer do fruto da árvore da vida e viva eternamente nesta condição de pecado. Sendo assim, porque o homem vive numa condição de pecado, e aí você vai concordar comigo. Já observou que quanto mais a gente envelhece, mais a maturidade da experiência chega? E em vez disso, quanto mais a gente envelhece, mais a força diminui. A nossa força é grande no início e ela diminui. Então o homem tem um meio termo, e passando disso ele vai diminuindo, vai envelhecendo e vai diminuindo a sua força, a ponto dele um dia voltar novamente ao pó, como está escrito lá no livro do Eclesiastes, que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu, e daí segue o juízo. Então Deus é eterno, é pré-existente, enquanto o homem é limitado ao tempo. Continuando, o mistério de sua pessoa. As Escrituras são claras em afirmar que Deus nunca foi visto por ninguém, contudo, ele se revelou, de modo a facilitar a compreensão do homem acerca da sua pessoa. Aqui existe uma discussão muito grande. Se a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém, etc., e Moisés, etc., como é que fica? Simples, calma, não precisa muita confusão, basta fazer uma pequena exegese do texto. Eu disse lá atrás que Deus não pode ser compreendido na sua plenitude por ninguém, isto é impossível. Mas não quer dizer que Deus não deixe se revelar naquilo que o homem é capaz de compreender. Existe, inclusive, nós vamos falar daqui a pouco, o antropomorfismo. São formas, Deus aparecendo em formas humanas para dar a compreender a mente humana, quando Deus realmente não tem aquela forma. A mão de Deus, o braço de Deus, o olho de Deus, não é limitado como eu e você somos. Ali é Deus para que, fazendo o homem compreender que ele também pode agir, porque a sua mão está estendida. Ele pode ver, porque o seu olho não está fechado. O seu braço não está encolhido, não está mirrado. É só nesse sentido. Mas num outro momento, esta mão de Deus que pode agir em prol de mim, que sou uma unidade, que sou pequeno, diz que os pés de Deus têm a terra como o escabelo deles, ou seja, um local de descanso dos seus pés. Você consegue compreender alguém que tem a mão do tamanho da minha, por exemplo, e tem um pé do tamanho da terra? Então isto é para que você entender que são formas metafóricas de referir-se a Deus, para que o homem possa compreendê-lo. Quando Deus diz: olha, colocarei a minha mão a Moisés, colocarei a minha mão e você vai ficar na fenda, é como quem diz: eu vou te proteger, para que você não veja a mim mesmo. Se Moisés visse a glória de Deus, Moisés certamente seria despedaçado. O Salmo 103, o verso 14, vai dizer isso, mais uma vez eu vou repetir. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Deus sabe que nós não somos nada. Nós não suportamos o som da voz de Deus. Quando o povo estava lá no sopé do monte, lá em Êxodo, que o povo ia receber as tábuas da lei, o monte estava trovejando. O trovejar do monte fez com que as pessoas embaixo tivessem medo. As pessoas não se aproximavam do monte, quando chegavam já dobravam o rosto em terra com medo. Imagine ouvir a voz de Deus. Então nós não aguentamos ouvir, os tímpanos não aguentam. Aqui é poucos tímpanos, 100 decibéis, 100 e pouco, 200 decibéis, no máximo disso aí já vem a surdez e estoura por dentro. Os olhos não aguentam a claridade. Então o corpo não aguenta o peso. Então, nesse sentido, precisamos compreender que Deus é bem superior à pessoa humana. Vamos lá, seguindo, o mistério da sua localização. Onde Deus está? Está aqui, está ali. Tem até um hino que eu gosto muito de ouvi-lo, e aqui eu deixo um abraço ao irmão Leonel, né? O irmão Leonel e a Beth, a Luzia, os restantes dos meninos, o Eliseu, etc., que cantavam esse hino na igreja muito bem. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Aí as nações perguntarão: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Localização geográfica. Teu Deus está onde? Porque naquela época, quando o povo saía do Egito, eles enfrentaram vários deuses pela estrada. O próprio Moisés disse:
Quem é que eu vou apresentar como sendo Deus? Quem é Deus que eu vou apresentar? Aí o Senhor Jeová diz para ele, diga, eu sou. Como assim eu sou? Diga, eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a voz. Porque não é como Astarote, não é como Afrodite, não é como Azerá, não é como Aon, não é como a Baal, não é como a Milcom, a Malcom, a Moleque, não é como nenhum desses deuses. Deus de Dagon, Deus, não, o Deus Dagon, Deus de um povo, não é. Ele é o Senhor dos senhores. Tanto que Paulo, lá me parece que na sua terceira viagem missionária, na sua segunda viagem missionária, Paulo vai até Atenas, onde havia uma discussão ferrenha, filosófica, e Paulo apresenta ali o Deus desconhecido. Tinha um altar, e este altar era o Deus desconhecido. E Paulo diz, esse Deus desconhecido é o meu Deus. Sendo assim, Deus não tem uma localização fixa. O Deus do mar, Poseidon, o Deus do raio, não tem. Ele é o Senhor dos senhores. Deus é um ser infinito, já falamos, isto é, não está sujeito às limitações naturais e humanas. Deus está presente de modo igual em todo o espaço infinito e em todas as partes, pois não há lugar onde Deus não esteja. Aí você me pergunta, mas será que Deus estava lá naquele local quando aconteceu tal fato? A resposta é sim. Mas por que Deus não fez nada? A resposta Jesus deu. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se manifesta. Agora, se a reunião não é em nome dele, Deus é objetivo. O homem tem em si o livre-arbítrio. Edivaldo Almeida, meu secretário de saúde lá de Lagoa da Confusão, no estado de Tocantins. Então Deus está presente, Deus em todos os locais, mas Deus não é um ser localizável, não tem uma localização geográfica, latitude e longitude, não tem. As provas das Escrituras acerca da existência de Deus. Veja se você tem Bíblia por aí, ou tem livros, e vamos tentar ver isso aqui. Em 1225, nasceu Tomás de Aquino, falecido em 1274. E Tomás de Aquino foi um filósofo cristão. São 2 nomes, o Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. O Tomás de Aquino, ele trabalhou acerca da existência de Deus e trouxe um argumento cosmológico. Tomás de Aquino disse, olha, não tem como você olhar para o cosmos e você não entender que Deus existe. Eu estou nesse momento aqui num ambiente que foi preparado por um arquiteto. O arquiteto preparou esse ambiente aqui. Cada detalhe que tem aqui, ele preparou no ambiente. Mas este ambiente aqui não pode ser comparado com a queda d'água de uma cachoeira, que é belíssima. Não pode ser comparado o telhado que está aqui sobre mim com a sustentação das nuvens. Não pode ser comparado. Isso é prova que o argumento cosmológico de Tomás de Aquino demonstra que Deus existe. Vamos lá. Argumento cosmológico. A ordem do cosmos pede um criador. O universo ordenado, funcionando com a precisão de um relógio, pressupõe uma mente inteligente que eu tenha planejado e criado. Não tem como nós termos 4 estações e as 4 estações funcionarem perfeitamente. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. De vez em quando há algumas variações, mas primavera, verão, outono e inverno. Todo o ciclo da vida, todo o andamento, o menino nasce, cresce, chega à puberdade, reproduz, casa, reproduz, envelhece e morre. Todo esse ciclo da vida existe, pressupõe a existência de um Deus. Os próprios animais, quando eles chegam em um determinado ponto, eles tomam atitudes impensadas, atitudes que eles não sabem por que elas existem, mas elas existem, pressupõe a existência de Deus. Esse é o argumento cosmológico. Veja que a Terra tem um movimento de rotação e translação, que nós assim o chamamos, onde ela gira em torno de si mesma, e ela gira em torno do Sol. E mesmo assim, com isso, a Terra não perde a sua linha.
Se a Terra ficasse 1 centímetro mais próximo da Lua ou 1 centímetro mais distante da Lua, essa Terra certamente geraria grandes problemas para nós. É ao vivo, espera um pouquinho, tem uma campanha tocando aqui, só um instante. Pronto, voltei. Então esse é o argumento cosmológico. O próximo argumento aí já é um argumento teleológico, é um argumento assim racional, né? Desígnio ou propósito, para quê? Qual é a razão disso? Por que a Terra existe? Por que as coisas existem, etc. Todas as coisas existem na natureza, que existem na natureza demonstram um propósito ou uma finalidade. Você já observou que nós estamos na Terra, e se você ler Gênesis capítulo 1, você vai entender que Deus não precisa do ar, Deus não precisa do ar. Tanto que ele existe além da atmosfera e nós só temos ar da atmosfera para baixo, assim mesmo a depender de uma certa altura. Eu diria que das nuvens para baixo, oxigênio, só das nuvens para baixo. Deus não precisa do ar. Tanto que os peixes vivem na água e não precisam do oxigênio. Você já observou que Deus não precisa de alimento? Quem precisa de alimento somos nós. Então os alimentos que existem por nossa causa. Você observou que os animais que existem por nossa causa? Então existe uma lógica no mundo. A luz, a noite. Para que Deus quer a noite? Deus não precisa da noite. A Bíblia diz que os olhos dele são como tochas, são como chamas de fogo. Deus não precisa da noite. Mas nós precisamos para descansar. Em outras palavras, tudo que existe é para benefício da coroa da criação. E qual é essa coroa da criação? Eu e você. É muito interessante isso. Então, tudo que Deus criou, criou para um fim. Vamos lá. Tem outro argumento aqui, argumento antropológico. O homem carrega em si duas poderosas forças, o bem e o mal, independente da cultura. Quem colocou essas forças morais no homem foi Deus. Está escrito lá que eu crio o mal, não que Deus cria o mal para que o homem viva o mal e sofra o mal, mas para que o homem tenha a opção de escolha, livre-arbítrio. Você pode escolher entrar por este caminho ou entrar por aquele caminho. É uma escolha sua. Deus, quando criou o homem, deu ao homem essa opção. Já pensou se o homem fosse um autômato? Se o homem não pudesse raciocinar? Eu até costumo dizer que o melhor momento da minha vida e da tua vida, ou das nossas vidas, é este, é o momento presente. E aí é um argumento filosófico. Por que este... Ô Antônio Vicente, um abraço, meu irmão, tudo bem? Antônio Vicente é um como é que eu vou dizer? É um amante da filosofia, né, Antônio? Falando assim em poucas palavras, Antônio Vicente, ele, inclusive a Isabel, esses dias me mostrou que ela está fazendo uma nova terapia. Eu ainda não tive tempo de estudar sobre a terapia não, viu Antônio? Mas achei interessante ali. Sendo assim, o homem tem a opção de escolher. E eu, como estava dizendo, o melhor momento da nossa vida é o tempo presente. Por quê? Porque neste tempo presente eu domino. Preste atenção. O que aconteceu ontem, o que aconteceu anteontem, o que aconteceu há vários dias atrás, eu não consigo mais mudar. O que aconteceu há segundos atrás eu não consigo mudar. Mas veja, eu estou com uma caneta nas mãos. Filosoficamente falando, eu domino sobre esta caneta. Até na prática mesmo. Eu vou tirar a tampa. Tirei a tampa. Mas o ato que eu pratiquei de tirar essa tampa, não consigo mais reverter. Eu posso praticar outro ato, colocando a tampa de volta. Mas eu não consigo mais dominar o ato de ter tirado a tampa e o ato de ter colocado a tampa. Isso quer dizer que o melhor momento do homem é o presente. Abraço, Antônio. É o tempo presente. Então, neste sentido, Deus deu ao homem a escolha, e as escolhas são feitas no tempo presente. Eu, como creio no arrebatamento da igreja, por exemplo, digo para você, o arrebatamento da igreja será no tempo presente, não vai ser no tempo passado nem no tempo futuro. A igreja, Jesus virá arrebatado, não, vai ser no tempo presente. Vai ser no presente que você estará, que a igreja será arrebatada. Opa, tem mais gente entrando aí. Vamos lá, então vamos seguir. O próximo argumento aqui é o argumento histórico. Nós já passamos aqui, argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento antropológico, agora argumento histórico. Os fatos históricos não se sucedem cegamente.
As coisas que aconteceram não aconteceram do nada. Veja que alguém precisa ter o controle de tudo isso para que as coisas acontecessem. Eu, por exemplo, sou professor também, amo a matéria escatologia, doutrina das últimas coisas. E para eu estudar as últimas coisas, eu estudo as primeiras coisas. Eu venho desde o eterno passado até o eterno porvir. E aí eu vou passando ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. E eu acho interessante que quando nós estamos lá no livro de Daniel, cerca de 500, 400 e poucos anos antes de Cristo, em Daniel está revelado coisas que acontecem hoje em 2020, coisas que aconteceram nos dias de Cristo. Você está entendendo? Em Daniel está revelado coisa que aconteceu depois da Segunda Grande Guerra Mundial, quando o brasileiro Oswaldo Aranha foi até a ONU e lá na ONU reconheceu Israel como nação independente. Está escrito no livro de Daniel. O que é isso? Um controle do tempo, um controle da história. Os fatos acontecem e Deus está presente nestes fatos. Então, argumento histórico. Um próximo argumento aqui para nós é o argumento da crença universal. A vocação religiosa do ser humano é inata. Tanto é que Antônio está nos acompanhando aí ao vivo. Antônio é maçom. E a maçonaria ela é uma das associações, das ordens que existem, onde o homem precisa ser religioso para participar da maçonaria. Não entra quem quer, isso aí é um fato, não estou entrando nesses pormenores não. Mas ele precisa ser religioso. Ah, mas eu sou hindu, não tem problema. Ah, mas eu sou shintoísta, não tem problema. Ah, mas eu sou católico, eu sou espírita. Não, para a maçonaria não tem problema. Para a maçonaria, me entenda. Você está numa aula, eu estou falando teologia e estou dando um exemplo aí. Por quê? Porque existem várias religiões e o homem é um ser religioso por natureza. Por mais que você não siga a linha teológica que eu sigo, você é um ser religioso. Você tem dentro de si aquela ideia de um ser superior. E a pergunta de onde vem essa ideia? Logo, é algo inato no homem. O homem já nasce com esse upgrade. O homem já nasce com esse pensamento na divindade, no transcendente, no sobrenatural. Né? Em todas as culturas, há a crença de um ser supremo. Você quer conhecer um pouquinho? Estude acerca dos incas, dos astecas, dos maias. Existiam momentos ali em que mataram homens, como aquelas pirâmides encontradas entre os maias. Tem local ali onde cortava a cabeça e a cabeça rolava, o sangue rolava ali abaixo e o povo festejava, mas em adoração a um ser superior. Entenda a aula, eu não estou dizendo que isso é correto não. Se você entrou aí agora, depois você assiste desde o início, você vai compreender em que pé nós estamos. Mas tudo isso prova a existência de Deus. Vamos à frente. É o chamado argumento da crença universal. Todos creem em Deus. Dentro do argumento da crença universal, ou neste sentido, né, nós temos outros argumentos filosóficos que negam a existência de Deus. Enquanto uns creem na existência, agora nós vamos ver alguns que negam a existência de Deus, e eu não poderia deixar de dizer isso aqui para vocês, né? Por exemplo, o principal deles, o ateísmo, nega a ideia de Deus. Ponto. Deus não existe. Deus não existe. E o meu professor Darton lá da FASB, ele disse: Deus não existe. Falou para mim em plena sala. E se existisse, eu não precisaria dele. Eu olhei para Darton assim com a tristeza, mas ele tem esse livre-arbítrio, ele pode pensar. A filosofia já diz, penso, logo existe. Então ele pode pensar assim, né? Negar a existência de Deus. Outro dia alguém chegou para um ateu e perguntou: você é ateu? Ele: sou ateu, graças a Deus. Olha, nega a existência de Deus, mas graças a Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive recentemente internado. Eu acho que nas últimas 3 semanas eu fui internado umas 5 vezes. Parece brincadeira, mas é verdade. O que é de labirintite, cálculo renal e hipertensão, eu passei por lá. E estando lá, a gente olha em volta e vê várias pessoas também, e ali naquele momento você percebe que o ateu, ele crê na existência de Deus, porque não tem como o homem chegar no limiar da sua vida e
não crê em Deus. O próprio Salmo vai dizer, o nércio, o louco diz no seu coração, não há Deus, mas é só o nércio, só o louco, porque aquele que tem consciência, ele diz, Deus existe. E eu digo mais, Deus existe, Deus é bom. E alguns dizem, Deus é bom em todo tempo, porque em todo tempo Deus é bom. Então acredite, Deus é bom, Deus existe. O segundo grupo aí que nega a existência de Deus, depois do ateísmo, é o materialismo. O materialismo ele teve sua força ali depois do positivismo, porque ele trabalha com aquilo que é provado. Se não prova, não creio, assim é o materialismo. E neste sentido, ele reduz a existência de Deus à matéria. O materialismo vai reduzir a existência de Deus à matéria. Ou seja, o que não pode ser provado, o que não pode ser comprovado, testado, é que a bateria está acabando e eu já vou providenciar aqui o carregamento para a gente não ficar sem carga. O que pode ser provado, o que não pode ser provado, comprovado, também não existe. Aí vão dizer que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E aí entra uma grande discussão, né? Como provar Deus então, nesta circunstância aí, como provar que Deus existe, se Deus não é matéria? Então, neste sentido está o argumento materialista que nega a existência de Deus. É o segundo argumento aí, posterior ao ateísmo. Desculpa aí, gente, que é programa ao vivo, viu? Ao ateísmo. Muito bem, vamos continuar. Já temos carga no celular, não corre risco da bateria acabar. O terceiro argumento aí é o gnosticismo. Rapaz, esse gnosticismo é complicado, viu? O gnosticismo, ele parte da gnose, da razão, da lógica. Aquilo que não é lógico, aquilo que não tem razão, o gnosticismo não aceita como existente. Se Deus não é racional, não, Deus é um ser racional, mas se Deus não é racionalizado, ou seja, se eu não consigo racionalizar toda a ideia de Deus, como nós já dissemos, logo o gnosticismo não aceita a existência por esse motivo. Então nós temos aqui, ninguém pode saber se Deus existe ou não, porque não consegue dimensionar a Deus. É o terceiro argumento que nega a existência de Deus, é o gnosticismo. O quarto argumento aí, argumento que vai negar a existência de Deus, é o argumento politeísta. Poli, mais de um. Mono, poli é mais de um. Teve mais de um, é poli. O politeísmo, ele não crê na existência de um Deus. Ele crê na existência de vários deuses. Então, neste sentido, se não existem os vários, não existe um também. É o argumento politeísta. Por isso que o politeísmo ele vem dando ênfase a toda espécie de crenças, onde tem o dualismo e etc. Você tem direito a crer no seu Deus. Existem deuses de toda espécie. Sendo assim, se o Deus dele existe, se o meu Deus existe, o dele também existe. Se o dele não existe, o meu não existe. Eu não estou argumentando, para quem entrou aí agora, que eles estão corretos. Eu estou trazendo teorias que negam a existência de Deus. A minha crença pessoal, nesse momento, não está sendo colocada em discussão. Eu estou trazendo a matéria. Então, o politeísmo nega a existência de Deus por esta via de mão dupla. Se o meu Deus existe, o dele existe. Se o Deus dele não existe, o meu também não existe. É isso que diz o politeísmo. Outro Deus aqui é o panteísmo. Outra filosofia que nega a existência de Deus é o panteísmo. É o nosso quinto argumento panteísta. Pan vem de muitos, pan vem de uma totalidade. E o panteísmo, ele vai dizer que tudo é Deus. Você vai encontrar uma ideia de panteísmo entre os hindus. Entre os hindus não se mata uma barata, porque a barata é Deus, mas também não come carne, porque a vaca é Deus. O vento é Deus, o rio indo lá, imundo daquele jeito é Deus, e assim por diante. Eles adoram o Shiva, aquele Deus de vários braços, etc. Porque tudo é Deus.
Ali é como se as várias cabeças e os vários braços dessem a ideia de como Deus é multifacetado. Então, neste sentido, eles negam a existência de Deus, porque se nós dizemos que Deus é único e Deus está nos céus, eles dizem que não, que Deus é plural e Deus está em tudo, tudo é Deus. Então, nega logo a existência de Deus também. E o sexto e último argumento de hoje aqui é o argumento deísta. O deísmo não é com T, de teísmo, nós já falamos, ou vamos falar atualmente, esse aqui é o deísmo. Que Deus criou o mundo é um argumento que segue uma linha filosófica de Aristóteles. O Aristóteles vai falar sobre o motor imóvel. Se você puder, adquira alguns livros aí da Martin Claret, você vai encontrar a filosofia aristotélica. Deus é um motor imóvel. Em outras palavras, o mundo não surgiu porque Deus quis, o mundo surgiu porque houve uma evolução, e aí você já vem a teoria da evolução, você já vem a reencarnação, está tudo baseado dentro dessa filosofia, ou seja, são raízes que surgiram desta ideia. E sendo um motor imóvel, Deus criou o mundo assim, o mundo saiu de Deus, e Deus então não quer compromisso com o mundo, Deus foi embora. Deus criou o mundo e abandonou o mundo à própria sorte, e o mundo agora vai passando as suas renovações, e lá na frente o mundo também vai se transformar num Deus, que é justamente a ideia do Espiritismo, que o Espiritismo acaba entrando por essa filosofia e alguém vai passando os karmas, os dharmas, etc., e lá na frente se transforma um ser de luz, um ser num sentido espiritual que acaba indo para a mansão, que tem até um livro aí do Chico Xavier, né? Então, entenda, esses são os argumentos que negam a existência de Deus. Aqui tem uma questão para reflexão. Deus continua sendo um mistério para o homem que, apenas por meio da revelação, pois Deus se deixou revelar o que quis, pôde conhecer alguma coisa da grandiosidade desse ser. Deus revelou-se e o homem passou a conhecer. Até que ponto podemos conhecer a Deus intimamente? Qual seria o caminho para eu conhecer Deus na intimidade? Essa proximidade é capaz de mudar nosso conceito acerca dele? Encerra aqui a reflexão. Se Deus se deixou revelar, até que ponto eu consigo ser íntimo de Deus? E esta intimidade de Deus poderia mudar a minha compreensão acerca da existência dele? Fica uma reflexão aí para que você pense. E eu não vou me atrever a comentar essa reflexão, que eu já estaria sendo subjetivo. E haverá momento para que eu seja subjetivo aqui. Pois bem, nós então falamos aqui sobre a falamos aqui sobre a existência de Deus. Todo esse nosso argumento até agora foi só a existência de Deus. Agora nós vamos falar sobre a autorrevelação de Deus. Autorrevelação. Deus se auto-revelando aos homens. Por mais que os homens tentem buscar a Deus, Deus sempre esteve lá. Ele sempre revelou aos homens. A questão é que os homens não viram. Tem até uma passagem interessante no Novo Testamento. Eu que creio em Jesus Cristo como Deus, Filipe chega para Jesus e diz: mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e diz-me, mostra-me o Pai, que é o que nos basta. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, às vezes, nós não queremos ver a Deus, mas Deus está revelado, e eu já falei sobre isso até nos Salmos, tem referência acerca disso. Mas vamos estudar um pouquinho sobre a autorrevelação de Deus. Até para lhe dizer que você não vai conseguir encontrar Deus com telescópio, ou microscópio, ou câmera filmadora. Não, você vai encontrar Deus se você olhar em volta para a natureza, olhar para tudo, você vai encontrar Deus, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Vamos lá, autorrevelação. Revelação teofânica de Deus. Revelação teofânica de Deus é o primeiro ponto que nós vamos ver aqui. O que é uma revelação teofânica? Fania é um disfarce. Teofania é um disfarce. Revelação teofânica é Deus revelando-se ao homem disfarçadamente, sem se apresentar como Deus. Está quente aqui, viu? Sem ele se apresentar como Deus, ele se revela ao homem e o homem não observa.
Nós vamos ter várias destas revelações no Antigo Testamento. Vou te dar um exemplo. Jacó brigou com um anjo lá no Val de Jaboque. E este anjo lá, aparece anjo. Inicialmente Jacó pensou que era um soldado, depois aparece na Bíblia a expressão anjo, só que anjo não amaldiçoa nem abençoa. E este anjo que estava com Jacó o abençoou. Logo, quando foi dado o nome a ele, revelou-se quem é que estava com ele. Qual é teu nome? Jacó disse, meu nome é Jacó. Aí o anjo disse, muito bem, mas não te chamarás mais Jacó, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste, quer dizer, permaneceste ali durante um bom tempo. Então, quem estava lutando com Deus era Jacó. Ali é uma teofania. Você quer ver outro exemplo? Vá lá para o livro dos Juízes, que nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Quando Manoá, pai de Sansão, recebe a visita de outro anjo, para que este anjo lhe diga que seu filho vai ser um nazireu, que seu filho vai ser o libertador de Israel. E naquele momento Manoá recebeu aquela notícia e meio que para testar o anjo, Manoá era um camarada esperto. Dize-me o teu nome, para que quando o menino cresça, eu diga quem foi que trouxe a notícia. Aí Manoá correu lá, ofereceu um sacrifício, e quando a fumaça do sacrifício começou a subir ali, o anjo começou a subir, se deleitar na fumaça do sacrifício. E não pode, isso é coisa somente de Deus, só Deus recebe sacrifício. Aí quando o anjo vai subindo, Manoá diz essa frase, aí o anjo vira para baixo e diz, por que você quer saber o meu nome? Visto que ele, o meu nome, é maravilhoso. Aí depois nós vamos abrir o livro de Isaías, Isaías vai dizer que nasceria alguém cujo nome é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Olha que coisa interessante. Então, é uma teofania. Nós temos um outro caso lá de Josué, quando eles estão rodeando a cidade de Jericó, estão ali, aliás, prestes a rodear a cidade de Jericó, e Josué sai por ali, de repente encontra o anjo, encontra aquele anjo, Josué se prepara, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí o ser diz para ele, não, mas eu venho como príncipe dos exércitos do Senhor. Príncipe dos exércitos, o principado está sobre ele, mais uma vez uma teofania. Eu até diria uma cristofania. Depois nós vamos estudar isso aí no momento próprio, na matéria na temática cristologia. Sendo assim, Deus muitas vezes se revelou de forma humana aos homens, muitas vezes, na casa de Abraão e aí por diante. A revelação antropomórfica, falei sobre ela neste instante, antropomorfismo, Deus usando formas humanas para poder revelar-se como homem. Antropomorfismo é atribuir formas humanas a Deus. Deus tem olho, Deus tem pé, Deus tem mão, Deus tem boca, Deus tem coração e etc. Antropomorfismo, formas de Deus se revelar, né? Vamos mais à frente. A revelação antropopática, vou repetir, antropopática, é quando você atribui a Deus sentimentos humanos. Deus não tem esses sentimentos humanos. Deus, só que para entender, para que o homem entenda como ele se sente, como ele ficou naquele momento, aí é transmitido ao homem a ideia de que Deus tem aquele sentimento, mas Deus não tem aquele sentimento. Sabe, você está alegre, alguém chegar e dar uma notícia e você entristecer, ou vice-versa. Deus não tem isso, principalmente porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo que vai acontecer, Ele é onipotente, pode reverter qualquer situação, mas em alguns momentos a Bíblia transmite a ideia de que Deus tem sentimento antropopático, ou seja, Deus se revela ao homem fazendo uso dos sentimentos humanos. Deus ama, Deus se alegra, Deus ira. Isso aí são sentimentos antropopáticos e é Deus se revelando ao homem. Não é outra coisa, é simplesmente Deus se revelando ao homem. Aí nós vamos encontrar aí a revelação geral de Deus. Como é que Deus se revelou mesmo assim de forma esplêndida a todos, a tudo. Ninguém ficou distante da revelação geral de Deus. Nós vamos encontrar primeiro a revelação natural, da natureza. Todas as coisas criadas apontam para um Criador. Tudo que foi criado aponta para um Criador. Não tem condição do espaço sideral não ter tido um Criador. Não tem condição
da Terra que está dentro do sistema solar não tem tido um Criador. Não tem condição da nossa Via Láctea, que está dentro de outras milhares ou bilhares de galáxias, não ter tido um Criador. Não tem condição de você entrar nesse planeta aqui, no planeta Terra, e você ter o Sol, você ter a Lua, você ter a temperatura adequada, você ter o clima adequado, você ter... Não tem condição. A clorofila que o Sol produz nas plantas, eu estou vendo ali agora um gramado muito bonito ali, a luz do Sol vem e faz com que a grama que recebeu o sereno da noite agora produza o oxigênio para nós, e ela pega aquela cor averdejada muito bonita ali, produzindo a clorofila. Não tem condição se isso não for uma revelação com a atuação de Deus. Então Deus se revela que Ele é o Criador da natureza. Revelação da consciência. O homem tem natureza moral. O homem tem natureza moral, a consciência pesa. O Freud vai falar dos mecanismos de defesa, e nos mecanismos de defesa nós encontramos o homem revelando o que está lá dentro dele inculcado. Está escondido dentro do homem, o homem revela. O que é isso? Consciência. E nesta consciência nós temos ciência que Deus existe, porque o homem é um ser moral. E nós somos diferentes dos animais. Nós somos, inclusive, eu vou deixar registrado aqui, o homem não é um animal racional. Deus criou o homem e criou os animais. Eu não sou um animal racional, eu sou o homem. Os animais são aqueles criados e eu sou o homem. E eu tenho senso moral. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Então aí prova, mais uma prova da existência de Deus. Uma revelação geral de Deus. Seguindo, a revelação na história. Deus conduz a história da humanidade. Se Deus conduz a história da humanidade, se... Por exemplo, as coisas não estão acontecendo aleatoriamente. Não estão acontecendo aleatoriamente. Para que as coisas aconteçam, é necessário que exista uma certa ordem. E é interessante, você que de repente não conhece escatologia, eu te convido para conhecer escatologia, porque para mim é a melhor matéria dentro da teologia, é a escatologia. Só que você só compreende escatologia se estudar as demais matérias. Na escatologia você vai ter uma noção do tudo, dos acontecimentos, porque as coisas são passageiras. E Salomão foi muito sábio no capítulo 12, no verso 13, quando ele diz: de tudo que se tem ouvido, o resumo, o fim, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, a história, ela mostra que Deus existe. E muitos que já disseram que Deus não existe, já foram se encontrar com Ele. Eu tenho uma reflexão aí no YouTube, onde eu falo sobre Matusalém. Aí eu narro a história de Matusalém, etc. E, que é pequena, diga-se de passagem, né? A Bíblia fala pouco acerca de Matusalém. Simplesmente o que ele tem de muita vantagem é o tempo que ele viveu sobre a terra. Mas, olha a interjeição, porém, no entanto, todavia, morreu. Matusalém morreu. Se Matusalém morreu, todos morrerão. Prova que Deus tem o controle da história. Essa semana eu passei numa rua aqui da cidade e eu soube numa rede social que alguém muito importante tinha morrido, inclusive um amigo meu. Aí eu passei em frente e vi lá uma faixa de luto. 2, 3 dias depois a faixa não estava mais. A história segue e Deus tem o controle da história. Olha que coisa interessante. Vamos à frente. Essas são revelações gerais acerca de Deus. Revelação específica de Deus, detalhada, pontual acerca de Deus. Marta Vasco está por aí. Paz do Senhor, Marta, tudo bem? Revelação mais específica de Deus se deu por meio de 3 elementos. 3 elementos. Primeiro elemento, Bíblia Sagrada. Neste livro aqui, chamado Bíblia Sagrada, esta é a Bíblia do Estudo Pentecostal. Essa daqui eu adquiri no ano de 1997, no dia 4 de dezembro de 1997. Eu adquiri esta Bíblia da mão do pastor José Lima. E a história desta Bíblia aqui que você está vendo nas minhas mãos é que determinado dia eu esqueci essa Bíblia em cima do teto do carro e corri para fechar o portão que ia chover, e a intenção era na volta pegar a Bíblia e entrar dentro de casa. Eu pus ela em cima do teto do carro e fui fechar o portão.
ano de 1999. 98. Não, 99. E eu esqueci. E corri para dentro de casa. Eu morava na casa da dona Nice e do seu José Paulo Ribas. O carro era um Passat. Eu tinha um Passatzinho que eu comprei de um amigo chamado Careca. Eu estou dando os nomes porque se alguém quiser investigar pode encontrar. E eu esqueci esta Bíblia em cima do carro. E passou a noite, chovendo, entrei, jantei, deitei. Quando é de manhã que eu acordei, fiz um retrospecto assim, eu disse, minha Bíblia, dei um pulo da cama, corri lá. Quando cheguei lá, esta Bíblia que aqui está, esta daqui, ó, estava em cima do carro e eu pensei que estava toda derretida da chuva. Ela estava enxutinha. Acredite se você quiser. A parte de baixo dela estava neblinada. Um negócio bem suave mesmo, uma espelhinha assim bem suave. E a parte de cima estava sequinha, como que nunca tivesse caído uma gota d'água. Ela hoje já está velhinha porque de tanta gente usar, os cantos aqui já começam a estragar, mas esta eu faço questão de guardar como relíquia, tem várias anotações. Um caso semelhante é o registro do pastor Antônio Raimundo. Nós estamos falando da Bíblia, mas eu fui registrar esse milagre, então... O pastor Antônio Raimundo uma vez foi fazer um evangelismo à tarde, chegou em casa com um sapato sujo de barro, lavou o sapato e botou no telhado, que é o sapato que ele iria usar à noite para o culto. E nesse intervalo de tempo aí a chuva caiu e ele esqueceu do sapato. Quando ele correu lá pegar o sapato estava enxuto. A marca dos dois locaizinhos assim, ó, as duas marquinhas do sapato estavam lá, do sapato enxuto. Então eu tenho essa experiência para contar. E a Bíblia é a primeira revelação específica. Foi depois da Bíblia Sagrada. Oi, Sabrina, tudo bem? Foi depois da Bíblia Sagrada. Sabrina, Deus abençoe pela ajuda que me deram. Viu? Você, teu esposo, ó, Deus abençoe. Foi por intermédio da Bíblia Sagrada que a revelação de Deus veio ao mundo. 1600 anos antes de Cristo. Bíblia Sagrada. A segunda revelação específica de Deus foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Na carta aos Hebreus está escrito que Deus se revelou antigamente aos pais pelos profetas. E nos últimos dias revelou-se aos filhos por Jesus. Jesus é a revelação de Deus. É tão interessante que Jesus, nas suas prédicas no Novo Testamento, ele diz: Pai, com aquela glória que antigamente eu tive contigo. Então Jesus é a segunda maior revelação de Deus. Eu já falei aqui de Filipe e Jesus disse: Uai, Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Olha que interessante. E a terceira revelação específica de Deus é a revelação chamada homem. Até porque Deus disse bem assim: façamos o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E o homem então fora feito. O homem é a maior revelação de Deus. Um animal não poderia ser a revelação de Deus, como quer a mitologia grega. A mitologia grega mistura o animal e o homem, né? Mistura até os próprios animais. Na mitologia grega mistura o peixe com o homem, você tem a sereia. Mistura o cavalo com o homem, você tem o centauro. Você mistura o boi com o homem, você tem o minotauro e assim por diante. Então, não serve como revelação de Deus, não. Agora, o homem, eu, você que pensamos, que agimos, que raciocinamos, que nós servimos como revelação de Deus, né? Louvado seja o seu santo nome. Então vamos à frente. Revelação nas Escrituras. A Bíblia Sagrada fala de Deus. A Bíblia Sagrada fala de Deus. Haja vista ser a primeira fonte específica de revelação. Então nós temos aqui: Deus inspirou cerca de 40 escritores em diferentes épocas para redigir a Bíblia Sagrada. Esta foi redigida ao longo de 16 séculos. Pense aí. Eu fiz uma monografia para a minha faculdade, para o bacharelado de Direito, e eu usei uma temática que estava sendo desenvolvida desde 2002, de 2001. Eu fiz minha monografia em 2008. Eu trabalhei sobre o PLC 122.
Aí quando eu fui fazer a monografia da pós-graduação, eu pensei em seguir a mesma temática, mas já não deu certo, eu tive que seguir um outro argumento. Se eu pegar o argumento da pós-graduação e o argumento da graduação, como as temáticas são diferentes, não se encaixam, eles conflitam. Não um dizendo o outro, eu estou dizendo que os argumentos são diferentes. Porém a Bíblia Sagrada, e isso mesmo autor, porém a Bíblia Sagrada, escrita num período de 1600 anos, e a diferença de tempo entre um e outro aí, é que eu fiz um no ano 2008, e o outro foi no ano 2009, a pós-graduação foi no ano 2009, a Bíblia Sagrada é escrita num período de 1600 anos, onde não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, você não tinha um Google da vida, você não tinha um YouTube. A Bíblia Sagrada não contém erros. Os argumentos que são desenvolvidos lá em Gênesis fecham com os argumentos desenvolvidos em Apocalipse. Você pega um escritor do Novo Testamento, a exemplo de Mateus, e você vai pegar um escritor do Antigo Testamento, a exemplo de Isaías, e Isaías conclui-se em Mateus. Não tem erro. E esses cerca de 40 escritores, que existe a dúvida ali acerca de Paulo, né? Esses 40 escritores revelam coisas acerca de Deus e não tem contradição. Então Deus inspirou dentro da Bíblia Sagrada, inspirou homens para que dentro da Bíblia Sagrada falassem, revelassem a seu respeito. Olha que interessante. Revelação por meio de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para mostrar-nos como é Deus Pai. Jesus mostrou na prática as qualidades de Deus, comunicando-as aos homens. Os melhores compreendidos acerca do assunto dizem que Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 8, que trata-se do Sermão do Monte, ali você tem os princípios do reino de Deus. Quando diz bem-aventurado, 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 são princípios do reino de Deus, que em algum momento é chamado também de reino dos céus. Existe essa diferença, reino de Deus e reino dos céus, mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero que você perceba que ali está a revelação de Deus, porque Jesus diz, eu sou a essência do que Deus é. Aí Jesus então traz para o povo essa essência. Então Jesus é a maior revelação. E a carta aos Hebreus, eu acho que é salutar fazer-se a leitura dela nesse momento. Já no capítulo 1 da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O livro de Jó vai dizer que lá atrás Deus falava de muitas maneiras, e quando o camarada não atendia, Deus ainda falava em sonho. Então lá atrás Deus revelou-se por intermédio dos profetas. No Novo Testamento Deus revelou-se por intermédio do Filho. Então Jesus é a revelação direta de Deus. Vamos à frente. E aí agora nós temos as chamadas experiências pessoais. A experiência é a forma mais direta e objetiva do homem conhecer a Deus. Espera aí um pouquinho, que parece que está dando um pequeno erro aqui. Como assim a experiência? Imagine alguém chupando uma melancia, uma laranja, fica melhor. Alguém está chupando uma laranja. Aí a outra pessoa que está vendo ele chupando a laranja pressupõe que a laranja seja doce ou amarga, pela expressão facial que aquele que está chupando faz. Mas ele próprio não sabe se é doce ou amarga, porque ele não passou pela experiência. Neste sentido, existe algo que eu vou dizer que talvez você discorde, mas eu vou te dizer, você não passou pela experiência que eu passei. Eu, por exemplo, tenho plena convicção de que Deus é o Senhor de todas as coisas e que Jesus Cristo é o Salvador da minha vida.
porque eu passei por essa experiência no dia 27 de junho de 1992, quando eu aceitei a Jesus como Salvador. Que de uma hora para outra é como se tivesse tirado umas vendas dos meus olhos e eu conseguisse ver aquele universo Matrix, eu vou usar essa expressão, que estava em volta de mim e eu nunca percebia. O Matrix me ajudou muito a entender a transcendentalidade, o que é acima. Até mesmo o próprio Platão, o mundo das ideias, o Matrix me ajudou a compreender. Então, eu tenho a experiência de ter aceitado Jesus. Eu aceitei Jesus como Salvador. Posterior a isso, passados já alguns anos, eu passei por outra experiência chamada de batismo no Espírito Santo. Eu fui batizado. O Espírito Santo veio sobre mim e eu falei em outras línguas. Nesta temática, eu tenho em mim a experiência de dizer que o Senhor, assim como está registrado em Efésios 4:11, Ele mesmo deu uns para, e a prova está o vídeo que eu estou fazendo para você aqui agora, lá diz que Ele deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Deus me chamou para ser professor. Como é que eu vou lhe explicar isso? Eu tenho prazer em fazer isso. Num outro momento, Deus me usou em profecia. Existe uma congregação aqui da nossa igreja que eu fui pregar determinado dia. A congregação era lá no fundo da rodoviária, lá na casa do irmão Santo. Quem dirigia a congregação era o saudoso pastor Toninho, pai de Mateus Loyola. Teu pai, Mateus. Vou falar do teu pai agora. Eu estava naquele culto, teu pai era dirigente do culto, dirigente da congregação. E naquele dia, quem estava, vários irmãos estavam lá e eu estava pregando. E eu preguei sobre o tema, sobre o texto do Novo Testamento que diz: não tema ao pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E no momento da pregação o Senhor me deu aquele impulso, e eu virei para os irmãos e eu disse: eu quero que os irmãos saibam que o Senhor está dizendo que Ele vai dar uma congregação grande para uma igreja grande para esta congregação. E ainda apontei, eu sinto de Deus como um termômetro, que vai ser nesta direção aqui. E coincidentemente, cumprindo o que foi dito, o Senhor nos deu um terreno, e hoje é a chamada Congregação do Florais Lea. Como é que eu não tenho essa experiência pessoal? Eu já cheguei na casa da irmã Everaldina. Everaldina, eu vou te botar aí na mídia, como diz meu pastor José Carlos. Deus abençoe meu pastor. Nós tomávamos conta de um grupo familiar de crescimento. Em determinado dia, eu precisava ir para um local e eu precisava de uma companhia feminina. Cheguei na casa de Everaldina, a Everaldina estava doente. Eu digo: não, eu preciso de você. Jesus, eu vou orar para que tua serva levante e a gente possa ir. Eu orei, minutos seguintes, Everaldina já tinha levantado, já tinha escovado os dentes, trocado de roupa, eu não sei se era comer, que estava sem comer também, e fizemos a obra do Senhor e voltamos. E muito mais coisa eu tenho para lhe registrar. Experiência pessoal. Sendo assim, a revelação de Deus está na experiência pessoal. Aí compete a você buscar a sua experiência com Deus. Continuando. 4. Revelação da natureza de Deus. Os atributos naturais ou essenciais de Deus. Primeiro, Deus é cognoscível. Deus é fácil de ser compreendido. Não na plenitude, mas também não é uma questão ilógica. Tanto que nós estamos falando aqui na teologia própria. Teologia é um discurso inteligente acerca de Deus. Certo? Então Deus é cognoscível. Vamos à frente aqui. Deus é infinito. Deus é autoexistente. Isso aí são razões. Eu estou racionalizando acerca de Deus. Se eu estou racionalizando, é porque Deus pode ser racionalizado. São os atributos naturais ou essenciais de Deus. Deus é onipotente, já falamos. Deus é onipresente. Deus é onisciente. São atributos de Deus. Vamos à frente. Atributos que revelam a Deus, né? Os atributos relacionais ou de compartilhamento de Deus. Primeiro, Deus é espírito. O homem é espírito. Deus é sábio.
deu sabedoria ao homem. Deus é bom, colocou no homem o sentido de bondade e de benignidade. Inclusive a diferença nas duas coisas que está lá no fruto do Espírito em Gálatas 5:22 é que bondade e benignidade é que o ato de ser benigno é a prática da bondade. Entendeu? Um está inerte, o outro está em ação. Deus colocou em nós esses sentidos. Deus é santo e dá ao homem a possibilidade de santidade, de santificação. Inclusive nós vamos falar, dentro da salvação, da soteriologia, nós vamos falar da santificação. Deus é glorioso e o homem um dia alcançará a estatura de varão perfeito. O homem adentrará na glória de Deus. O homem sente a glória de Deus, a Shekinah. Lá no Antigo Testamento, quando Salomão inaugurou o templo, a Shekinah, a glória de Deus, encheu o ambiente, que quem estava dentro queria sair, não saía, quem estava fora queria entrar, não podia. Shekinah. Quem é batizado com o Espírito Santo e de vez em quando recebe a atuação do Espírito Santo, entende. E o homem que vai sentir isso permanentemente diante de Deus? E Deus é perfeito, e como eu já disse, o homem tem o tino de melhorar, tem o tino de aprimorar, e um dia chegaremos à estatura de varão perfeito. Nós vamos dia a dia na regeneração, né? Vamos regenerando e mudando, combatendo a velha natureza, combatendo o velho homem, e vamos assim progredindo até chegarmos à estatura de varão perfeito. No capítulo 3 aqui fala de um Deus triuno, porém, eu acabei de olhar no relógio e já passa do meio-dia. Eu vou ali botar um combustívelzinho no estômago e na sequência eu voltarei para cá, vou ver se volta aí em torno das 13 horas e estou vendo que o negócio está interessante e nós vamos dar continuidade a este assunto, tá bom? Então, fique por aí. E se quiser, Rosânio, neguinho, aquele abraço. E se quiser continuar falando conosco acerca, nós estamos aí no primeiro tema, são 6 temas que nós vamos falar, estamos no primeiro. Então, se você estiver achando interessante, volte mais tarde e nós vamos continuar compartilhando esse assunto contigo, tá bom? Um abraço, fica com Deus, eu vou encerrar a live por enquanto.